Bom dia, presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Venho aqui apresentar um requerimento de informação ao excelentíssimo senhor Eduardo Riedel, bem como com cópia autônoma, a excelentíssima senhora secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo, a Vassane Lopes, solicitando esclarecimentos sobre políticas habitacionais voltadas à população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade nos seguintes termos. Qual o déficit habitacional atualizado no Estado do Mato Grosso do Sul, discriminado por municípios, solicitando especial destaque para o município de Campo Grande, que atualmente conta com mais de 62 comunidades, favelas em aproximadamente 20 mil famílias vivendo em áreas irregulares? Há previsão oficial de redução de déficit habitacional no Estado e, em especial, em Campo Grande? Quais metas, indicadores e cronograma estão sendo estabelecidos? Quais políticas públicas em execução pelo governo estadual visam a regularização fundiária de comunidades e favelas, considerando que a ausência de regularização impede o pleno acesso a serviços essenciais como água tratada, energia elétrica, equipamentos públicos, saúde e educação? Considerando o disposto do artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, que determina a destinação anual de, no mínimo, 1% das receitas inscritas no Fundo de Habitação de Interesse Social, qual foi o percentual efetivamente aplicado nos últimos 5 exercícios financeiros em políticas de habitação e redução do déficit habitacional? Quais iniciativas estaduais estão previstas para diálogo, contemplação ou integração do Programa Federal PAC Periferia Viva, especialmente diante da destinação anunciada de 47 milhões para a urbanização de favelas em Campo Grande e as futuras indicações da bancada federal? Existe planejamento para atuação conjunta ou articulada com os municípios visando acelerar a regularização de áreas consolidadas, garantindo segurança jurídica e acesso a políticas públicas às famílias residentes? Faço também, nesse mesmo sentido, um requerimento de informação ao Superintendente do Patrimônio da União do Mato Grosso do Sul, senhor Tiago Rezende Botelho, solicitando esclarecimentos sobre destinação das áreas da União voltadas à regularização fundiária e implementação de políticas habitacionais para famílias de baixa renda nos seguintes termos. A SPU mantém diálogo, tratativas ou protocolos de cooperação com o governo federal para a destinação de áreas de propriedade da União, visando a regularização fundiária de comunidades em situação de moradia precária no Estado do Mato Grosso do Sul, especialmente no município de Campo Grande? Quais áreas federais localizadas em Campo Grande e no Estado são atualmente consideradas passíveis de regularização fundiária nos termos da legislação vigente ou potenciais para a implementação de programas de habitação popular? Existem processos administrativos em curso na SPU relacionados à cessão, transferência, concessão de uso especial ou forma de destinação patrimonial para fins habitacionais? Em caso positivo, informar o status, etapas e perspectivas de conclusão. A SPU mantém diálogos ou parcerias com o município de Campo Grande para identificação de áreas federais aptas a receber políticas de regularização de moradias precárias, urbanização de favelas ou expansão de programas habitacionais? Há previsão de novas ações conjuntas com o governo federal, o Estado de Mato Grosso do Sul ou o município de Campo Grande, voltadas à redução do déficit habitacional, especialmente em territórios vulneráveis? Considerando a regularização fundiária considerando que a regularização fundiária é determinante para o acesso das famílias a políticas públicas essenciais, como água, energia, saúde, educação, quais medidas a SPU-MS tem adotado para apoiar iniciativas federais que buscam ampliar segurança jurídica, cidadania e melhoria da qualidade de vida das populações que vivem em áreas informais? Eu faço esses requerimentos porque tivemos uma audiência pública na sexta-feira, com a parceria do vereador Landmark, bem como do deputado federal Vander Lobé e Camila Jara. E, na oportunidade, nós tivemos também visitando várias áreas de comunidades. Eu visitei mais de
em torno de 6 áreas de comunidades, conversando com a população, identificando os diferentes problemas nessas áreas. Conheci muitas mulheres e crianças que vivem em situação precária de moradia, e mais do que isso, crianças que estão sob um lixão e, portanto, áreas contaminadas que estão adoecendo as crianças. Outras famílias em áreas que têm árvores que toda vez que chove, que venta, cai sobre as casas, e na verdade são os barracos, porque são construídos de lona, e que destrói tudo que a família tem. Então, uma situação bastante precária, mas mais do que isso, muito preocupante, porque essas famílias, são mais de 20 mil famílias, mas são mais de 40 mil pessoas vivendo nessas condições somente em Campo Grande. E essas pessoas são, em maioria, mulheres e crianças. E, portanto, há necessidade de uma política imediata e urgente para garantir moradia digna, regularização dos territórios, onde é possível regularizar, mas também de construir áreas novas, onde essas famílias não têm condição de ficar, como, por exemplo, nas áreas onde estão os lixões, os antigos lixões, que são áreas contaminadas. E a gente percebeu as crianças com ferida, com o corpo todo marcado pelas condições péssimas de habitação. Então, o que a gente percebeu nesse processo das visitas, conversando com essas famílias, que toda vez que chove é um desespero, quando forma o tempo de chuva, que as ameaças de vento são sempre assustadoras para elas, porque elas realmente sabem que na hora da chuva elas não têm para onde correr, não tem para onde ir e não tem uma área de abrigo próxima a elas também. Então, para que a gente evite catástrofe futura, para que a gente tenha problemas no futuro, a gente precisa imediatamente ter um olhar urgente para essa situação das famílias que estão vivendo neste cenário. E aí, nesse sentido, também, pensando, inclusive, as mudanças climáticas que nós temos, que é algo que tem assustado bastante também essas famílias, com as chuvas que nós tivemos nos últimos dias aqui no estado, com os ventos que a gente viu no estado do Paraná, que assustou bastante a gente, e que a gente descobriu que aqui no nosso estado também tem a previsão desses tornados. A gente está em área de risco, e as chuvas que nós vivenciamos nos últimos dias, nos alagamentos, enfim, nós estamos diante de uma mudança climática que traz para a gente várias preocupações, né? E preocupações de como que a gente também se protege diante dessas situações, porque para nós é tudo novo. Até alguns anos atrás, a gente não tinha esses problemas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e a gente já viu áreas, fogo que pega fogo a seca durante muito tempo, provoca fogo em áreas de plantações, mas a gente também viu as chuvas que provocam alagamento, o vento que destrói tudo. Então, diante dessas situações, a gente está apresentando aqui também um projeto de lei que chama Projeto de Lei Alerta Clima na Escola, que institui a política estadual Alerta Clima na Escola, cria mapa colaborativo de riscos e soluções climáticas e estabelece diretrizes para a participação da comunidade escolar no planejamento de ações de resiliência urbana e da outras providências. Fica instituída a política estadual Alerta Clima na Escola com os seguintes objetivos: fomentar o engajamento da comunidade escolar na identificação de vulnerabilidades climáticas locais, promover a educação climática e a cultura de prevenção de riscos e desastres, gerar dados qualificados e territorializados para subsidiar o planejamento de políticas públicas de resiliência e adaptação, fortalecer o controle social e a transparência sobre as ações de adaptação climática no estado do Mato Grosso do Sul. A participação nas unidades da rede estadual de ensino da política Alerta Clima na Escola se dará por meio de adesão voluntária. A participação na política Alerta Clima na Escola se efetiva pela elaboração anual do diagnóstico participativo das vulnerabilidades e soluções por cada unidade escolar aderente. Os DPVS construídos de forma colaborativa com a comunidade escolar deverá mapear os riscos e a vulnerabilidade climáticas percebido nos territórios, propor soluções, intervenções e ações para aumentar a resiliência local.
caberá ao Poder Executivo disponibilizar o suporte técnico e metodológico necessário à elaboração de diagnóstico pelas escolas participantes. Fica criado mapa colaborativo de riscos e soluções climáticas, plataforma digital de acesso público gerido pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A plataforma consolidará e publicará de forma georreferenciada os dados dos diagnósticos participantes, garantindo o acompanhamento público das propostas e soluções apresentadas. Artigo 5º. Os dados e as propostas consolidadas no mapa colaborativo deverão ser utilizados como subsídio no planejamento e na execução de todas as políticas, programas e obras estaduais relacionadas à resiliência climática, ao desenvolvimento urbano e à prevenção de risco, bem como em obras municipais que exigem a colaboração e o financiamento do governo estadual. As informações contidas no mapa colaborativo deverão ser disponibilizadas aos municípios para que possa contribuir como critério complementar para a definição de prioridades de intervenção nas áreas já reconhecidas como de alto risco pelo mapeamento oficial do município. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O Poder Executivo regulamentará a lei, essa presente lei. A ideia desse projeto é que a gente crie um processo de formação, de educação da população através dos alunos, porque nós sabemos que em locais onde a gente tem riscos de desastres ambientais, se as pessoas estão preparadas para poder se proteger, em alguns momentos a gente pode salvar vidas, né? Mas se as pessoas não estão preparadas, a gente não sabe o que fazer. Diante de um vento, onde é que a gente se esconde? Qual é o melhor local mais seguro, né? Como a gente deve ir para a rua, deve ficar embaixo de uma árvore ou não? Na medida do fogo, eu tive no Rio Paraguai, em Corumbá, acompanhando a situação de escolas que pegou fogo no período do fogo, e na hora que o fogo foi chegando perto das escolas, as pessoas não sabiam muito o que fazer, e aí uma senhora que estava ali na comunidade disse: olha, coloca as crianças no barco e vamos atravessar o rio, né? E elas fizeram isso, e mesmo assim a fumaça tomava conta de todas as famílias. Então é preciso que a gente esteja preparado para essas mudanças climáticas, para a gente poder se proteger. Então esse é um projeto de lei que visa a gente ter um processo educativo, né, e se preparar para essas mudanças climáticas no estado do Mato Grosso do Sul, no intuito de preservar vidas. Obrigada.